Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Que saudade. Boa tarde, minha amiga. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Pátia, minha Amém. amiga, boa tarde, Amém. Boa pastor. tarde, a paz. Hoje nós estamos com um convidado, o pastor Alan Ribeiro. Ele ele comanda ali a tarde da bênção da Restaurar. É um homem de Deus. Eu vejo muito assim a busca dele. E eu fico conjecturando, pastor, quando Amém. eu conjecturo mesmo, quando o inferno te vê, eu acho que o inferno fala assim, meu Deus, já vem esse homem, porque eu vejo que o senhor busca, e é uma busca incessante. E Eu brilho, né? Brilha Jesus, né? Boa tarde, pastor. Tudo Amém. bem? Boa Uma tarde. honra tê-lo aqui Amém. conosco. E acima de tudo isso da busca, o testemunho de vida muito forte. Um exemplo, né? Vem casar com o tema que nós estamos falando aqui sobre os frutos da carne. Isso. Nós tivemos a série de mensagens, o pessoal acompanhou os frutos do Espírito, falamos sobre eles e estamos falando aí sobre os frutos da carne. E o pastor é um testemunho vivo de que é possível vencer os frutos da carne. Sim. Que é possível não só vencer, como dar a volta por cima e escrever uma nova história. Sim. Uma história diferente. Sim. E acima de tudo que a Van falou a seu respeito, pastor, eu vejo também o amor por vidas. O amor pelo verdadeiro evangelho, que hoje a gente vê muito escasso, né? É muito difícil. Fácil a gente falar sobre o amor pro próximo. Agora, arregaçar as mangas e pôr a mão no arado é para poucos. O fruto do Espírito, né, que a gente estava comentando. Sim. Não é só ler, tem que a prática. A prática. Né? A prática hoje você não vê muito, né? E o pastor, ele vai às praças, ele vai, em vários lugares, né? Quem já conhece, acompanha ele nas redes, vai e põe a mão no arado mesmo, né? Aí, assim, em busca de vidas mesmo, né? Então, gratidão pelo convite de estar aqui fazendo esse podcast. Amém. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que vidas vão ser alcançadas através do testemunho do pastor, enfim, né? Só para ficar frisado aqui, a nossa base sobre os frutos da carne está em Gálatas 5, do 18 ao 21, né? Que vai falar sobre que os frutos da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez e orgias. Forte, né? São bastante atitudes que desagradam o Senhor e que fala sobre que são os frutos da carne, que não tem nada a ver com o Espírito. E eles também estão todos interligados, né? Nós tivemos aqui o testemunho também do pastor David, que também falou muito forte. E hoje o pastor Alan vai estar contando um pouquinho aqui da sua trajetória, né, pastor? Sim, é uma honra de estar aqui com vocês nessa tarde abençoada. E eu glorifico muito ao Senhor, porque não foi fácil tudo, a trajetória da minha vida, né? Tudo que eu passei há 12 anos atrás, sem conhecer Cristo, eu tinha uma vida, por isso que Salomão, em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, lá ele diz, né? Pais e mães, ensina o seu filho o caminho que ele tem que andar, porque quando ele for velho, ele não vem se desviar deste caminho. Meus pais, eles deram muita educação para mim, sempre falava, não usa droga, só que foi pouco. Só essas palavras foi pouco, porque através das amizades, eu acabei entrando neste caminho, um caminho errado, né? Longe da presença de Deus. Eu matava os prazeres da minha carne, né? E quando eu comecei a usar droga, foi através das amizades. Começou na maconha, depois na cocaína, no crack, na bebida, no cigarro, e era constante, né? E chegou uma hora que eu já estava ficando alucinado,
Porque eu me escondia atrás das drogas. Eu não conhecia Cristo, vivia longe da presença, porque o pecado ele afasta o homem e a mulher de Deus. É verdade. E eu tinha essa vida. Pastor, o pastor vem de uma família estruturada ou não? A família também não era estruturada? Estruturada de que forma? Pai, mãe, Sim, tudo certinho. tudo certinho. Porque existem pessoas que às vezes entram no vício por não ter uma família ali junto. Ou às vezes teve uma separação de pai e mãe. Não era o seu Sim, caso. não. O pastor tinha uma família. Eu estou dizendo Sim. isso para que as pessoas entendam que muitos, às vezes, não tem motivo e mesmo assim, Sim. pela influência Sim. das amizades, entram nesse caminho. Tem amor Sim. dentro de casa, dos pais, mas... Meus pais sempre deram muito amor. Deram de tudo para mim. Só que meus pais não eram de estar sempre na casa de Deus, né? Sim, faltava a base Isso, espiritual. a base espiritual de estar se alimentando da presença de Deus. Você vê como, o nosso ouvinte hoje vê como é importante, porque geralmente a gente olha para um usuário ou para histórias que passam, a maioria tem um déficit familiar já, né? Tem uma falta, uma presença dentro de casa, passa dificuldade, não tem amor, enfim. Mas o caso do pastor é diferente. Sim. O pastor tinha uma família estruturada e muitos dependentes têm também Sim. um lar. Mas falta o quê? Às vezes falta uma base espiritual, né? Como nós falamos no podcast passado, né, amiga? Que tem que caminhar junto o tratamento, tanto o tratamento da medicina, quanto o espiritual. Que ambos andam junto. E o pastor vem testificar isso. Sim. Porque o pastor tinha uma vida estruturada, uma família, porém não tinha uma base espiritual. Porque as pessoas às vezes entram nesse caminho por uma frustração. E é uma muleta, às vezes, né? Às vezes entendeu? Sim. Mas que nem do pastor não, ele tinha uma vida estruturada, tinha amor, tinha carinho, tinha família, né? Só que a companhias, como o senhor disse, né? Acabou... Na verdade foi como no Jardim do Éden, quando estava Adão e Eva, Deus, eles tinham tudo lá no paraíso. É verdade. E eu tinha tudo. Tinha amor, tinha meus irmãos, nenhum deles tinha vício. E Deus falou para Adão e Eva, não come daquele fruto do bem e do mal. E a curiosidade fizeram eles se chegar próximo daquela árvore do jardim. E através do diabo, através daquela cobra que foi induzida, eles caíram na tentação. Sim. E eu fui, mesma coisa, eu caí na tentação. Eu quis conhecer. Eu estava com um amigo meu de infância, o irmão dele fazia tiro de guerra, e lá embaixo da casa dele tinha uma piscina. E eu vi o irmão dele, eles tudo lá embaixo, comendo, bebendo, usando maconha, e todo mundo dando risada. Tudo alegre. E eu e o amigo meu falou assim, vamos descer lá, vamos pedir para dar um pega? E aí começou, através de um pega. Primeira vez de graça, a segunda você consegue de graça. Chega uma hora que você está viciado e você já está envolvido. A hora que você vai prestar atenção, você já está lá na biqueira. E chegou um tempo que eu conhecia todas as biqueiras de Bauru. Eu peguei amizade com todos os traficantes de Bauru. Chegava lá e falava, é o Alanzinho. Chegava lá, tratava bem. Sim. Só que eu estava me afundando, né? Eu estava morrendo, eu estava perecendo. O inimigo, ele queria ceifar a minha vida através das drogas. E a gente não dá conta, né, pastor? Eu não sei, nunca passei por isso. Eu tive vício de cigarro. Eu já fumei, fui fumante. Mas em relação à droga, eu nunca tive contato, né? Graças a Deus. Mas a gente não dá conta quando tá nesse nível aí, né? Sim. Que tá se afundando, né? Sim. E muitas pessoas não aceitam, né? Eu já tive convívio com usuárias, mulheres, que elas dizem assim, mas eu não sou viciada. Então, Às vezes está no fundo do poço e ainda não reconhece que precisa de ajuda. Então, o primeiro ato é reconhecer que precisa de ajuda, né? E como que o senhor saiu disso, assim? Através de oração. Da minha mãe, que já não aguentava mais, sofria muito. Aí a minha esposa também foi um canal de bênção na minha vida. Pastora Natália, um beijo, mulher de Deus também, amo a vida dela. E nesse meio tempo o senhor já conhecia então a pastora Natália, quando o senhor se envolveu com as drogas? Eu estava junto com ela e chegou um tempo, ela falou assim, seu filho está crescendo,
e eu usava muito no quintal de casa, não dentro, né? Então Por causa você do já cheiro. era casado, então? Já? Sim, a gente Nossa. na verdade ainda não tava junto, mas não tinha casado no cartório, tava Sim, junto, mas tinha né? filho já. Sim. Olha. E tudo nesse tempo, chegou um tempo, ela falou, aqui dentro do quintal eu não quero mais. Ela, na verdade, tudo começou, a pastora Renata e a pastora Michele foi fazer uma visita no trabalho dela. Ela trabalhava numa ótica e a pastora Renata e a pastora Michele foram lá, fizeram uma oração com todas as moças lá. E a pastora Renata começou a orar e falar umas coisas para minha esposa, e só que minha esposa não conhecia ela. Minha esposa, ela era católica. Olha. E aí a pastora Renata começou a falar um monte de coisa que estava acontecendo com ela, que ela estava passando por dificuldade comigo e tal, falando. E aí a minha esposa pensou assim, mas espera aí, eu não falei nada da minha vida para ela, eu quero conhecer esse Deus aí. Olha que bem. Foi algo sobrenatural que Deus usou muito as pastoras que estavam ali. E ela ficou curiosa e começou a ir no evangelho. Saiu do catolicismo, da igreja, e foi para o evangelho. Sim. Ela começou a ir, se apaixonou por Jesus. E teve um dia que ela estava lá e era Santa Ceia, ela não era batizada. E aí o pastor falou assim, só pode tomar Santa Ceia quem passar pelo batismo, né? Ela falou, peraí, mas eu sou filha, eu não posso ficar pro lado de fora. Também quero me batizar. Aí deu o nome e tal, foi tudo aquele processo. Aí a pastora Renata falou, chama o seu marido, porque o Espírito Santo vai pegar ele lá na chácara. E foi uma voz profética, sabe? E ela insistiu para mim no batismo, tanto ela insistia e eu fui. Só que todos os lugares que eu ia, como eu era viciado, para mim estar no lugar, eu tinha que dar um pega no baseado, porque eu tinha que estar na minha brisa. Sim, entendi. Eu não conseguia estar no lugar sem fumar. Né? Se eu entrasse no aniversário, eu tinha que fumar antes. Entendi. Depois de meia hora, uma hora, eu tinha que sair para a rua, dar uma volta, dar uns pega, voltar para mim estar na brisa que eu vivia. Sim. Graças a Deus, nunca tirei nada dentro das casas dos meus pais, nunca roubei nada, mas eu tinha um vício. Sim. Fazia mal para mim, né? Nunca fiz mal para ninguém, nunca tirei nada de ninguém, sempre trabalhei, só que... Para sustentar, sustentar você. E assim, só que eu fazia mal para os meus pais que sofriam comigo, né? Todos, sim. né? Que nem um pai, uma mãe quer ver um filho. E a família. E a família, porque por mais que não houvesse ali que nem roubos, mas o seu dinheiro era para sustentar o vício, não mais a família. Sim. O seu tempo, o seu psicológico não era mais para a família, né? Era para o vício. O pastor vivia alucinado, fora de si, né? Então é aquilo que a gente fala. Quem está ao redor sofre tanto ou até mais. Sim. Porque a preocupação vai para as biqueiras, vai voltar vivo, não vai, tá bem, não tá. E a pessoa que tá nesse grau nem tem noção Nem disso, tem né? noção. Você vai voltar, Fica voado, né? Não tá preocupado. Agora Sim. a família assim tá lá, né? Que muita gente fala, nossa, será que não se importa? Não é que não se importa, o vício é tão difícil que a pessoa que está vivendo aquilo ali, primeiro que ela não entende que é um vício e que ela tá condenada à morte. Sim. Já começa por aí. Segundo, que ela não tem forças por si só para sair, para se libertar. O vício, eu falo para muitas pessoas, né? Ela é como uma pessoa tem fome. A pessoa que tem fome, o que ela vai fazer? Comer. Ela vai atrás do alimento, da comida, do pão, do que for para saciar a fome. E a pessoa que é viciada, ela é mesmo sintomas, ela tem que usar para ela estar bem. Na verdade, não está bem, mas ela tem que usar para se alimentar a carne. Para achar que está bem, né? Isso, e tudo nesse processo, até que tanto minha esposa, ela insistiu de eu ir lá no batismo, eu fui. Chegou lá no batismo, tanto ela insistir, eu deixei ela, eu vi ela de longe, de vestes brancas, parecia o céu, sabe? Todo mundo de branco, foi maravilhoso. E uma novidade, porque eu nunca tinha visto aquilo. Só que aí eu deixei ela lá, peguei o carro e saí da chácara e fui lá longe. Peguei meu baseado, chavei, fumei, sem pressa, fiquei uma meia hora ali fumando. E a hora que eu voltei na chácara, eu coloquei o óculos de sol, joguei um perfume para tirar o cheiro da maconha. E a hora que eu estava ali, essa foi a primeira vez que eu escutei a voz do Senhor. Foi uma voz como eu estou falando agora com vocês aqui.
chegou no meu ouvido e falou assim: até quando você vai ficar nessa vida? Meu Deus. Sua mulher está indo para o caminho e você vai ficar sofrendo? Eu ouvi, não foi meu pensamento. Forte. Como Moisés ouvia, Abraão ouvia, os homens da fé, eu escutei a voz de Deus, a primeira vez. E a hora que eu escutei aquela voz, eu me arrepiei inteiro e comecei a chorar. E desde aquele dia começou a mudança na minha vida. O pastor Delto fez um apelo, só que ainda não era o meu tempo. Sim. E aí eu voltei para casa. Aí eu cheguei em casa decidido, eu falei: Senhor, eu escutei a sua voz, eu não posso correr. Só que daqui 3 meses ia ter outro batismo. E aí eu me decidi, eu falei: o próximo batismo eu vou me batizar. Só que para mim foi tipo uma despedida de solteiro. Fiz tudo que tinha que fazer. Fumei, bebi, cheirei, fiz tudo em dobro, não morri porque Deus tinha promessa, propósito. Sim. Né? Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1:27, Deus ele pega as coisas loucas para confundir a sábia. Pega aqueles que não são para confundir os que são. Né? E Deus ele me pegou naquele dia, através da voz dele. E aí passou os 3 meses, eu me batizei. E assim que eu me batizei, foi algo tão sobrenatural que todo o meu pecado ficou ali. Você tinha essa ciência, eu né? tinha essa ciência, aquela aqui passagem morreu, isso, Alain antigo, acabou. em né? João 3:3, que fala: em verdade eu vos digo, aquele que não nascer da carne e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. E eu tomei para mim essa passagem. E em João 3, versículo 7, ali também fala, é necessário nascer de novo. E ali eu nasci de novo. Na verdade, eu estou com 43 anos, mas na verdade eu estou com 12 anos aqui em espírito. Vivendo em espírito, cheio da graça, da glória. E daí começou a minha caminhada. Acabei de me batizar, chego em casa, eu olho para minha esposa, para o meu filho, eu falo: e agora, Senhor? Não tenho vontade de viver. Porque eu acordava, eu nem ia tomar um café, um pão, como todo mundo faz. Eu acordava, já chavava maconha, fumava cigarro, era o dia inteiro. Sim. Chegava à noite, cocaína, cerveja, no outro dia crack, era constante isso aí na minha vida. Eu me alimentava disso. E aí imagina, de uma hora para outra, você não usa mais. Então Deus fez comigo o que Ele fez no primeiro milagre, em João 2, na Canaã da Galileia. De Jesus transformou a água em vinho. Foi o que Ele fez comigo. Olha. Mas ainda assim houve um processo difícil. Sim. Que é o que a gente gosta de frisar também. Sim. Porque é muito lindo a gente ouvir o testemunho. E aí a pessoa às vezes acha assim: nossa, do dia pra noite mudou. Igual igual conto de fadas. Não. Houve um processo. Eu quero ressaltar 2 coisas que o Espírito Santo falou no meu coração. Primeiro, Deus sempre está falando. Se você não está escutando, você está distraído. Deus sempre está falando. Todo momento Ele está falando contigo. É verdade. Estando fora, dentro, Ele está falando, está falando. É que a gente não percebemos. Outra coisa, atitude. Sim. A decisão é nossa. É uma escolha. Vai ser nossa. Isso nós que você tem falou, que ter atitude. É tão forte porque todo momento Ele está falando. Ele fala através da palavra, através de um louvor, através de um irmão, de um parente, de um amigo, talvez até de um ímpio Ele vai falar. Sim. Só que a pessoa na hora ali não está tão sensível à voz do Espírito Santo que acha que é os outros que estão pegando no pé. E não é Deus falando. Que Deus Ele vai usar o próximo. O Senhor foi claro, escutou a voz audível. Essa voz foi a voz do Senhor. Mas tem várias formas que o Senhor fala. Sim. Então, tem várias, usa pessoas, já falaram até, assim, Deus usa um repórter para falar comigo, numa reportagem, e puxou minha orelha. Eu falei: então Deus fala todo momento. Então, a gente tem que estar sensível à voz dele, né? Isso. E como o pastor foi audível, mas com certeza Deus está falando com você e você não está prestando atenção. Verdade. Está distraído. E nesse processo, até que você falou que o processo que é o... né? Não é fácil suportar, aguentar o processo, né? E nesse processo eu já não tinha prazer de estar do lado da minha esposa, do meu filho. Mesmo eu amando eles, mas eu não via alegria. Porque a minha alegria era usar droga. Sim. E aí Deus fala assim: Alain, vai dormir. Eu estava desempregado naquele tempo que eu tinha
vendi do caminhão, eu estava no processo, né? E uma semana eu fiquei dormindo. E Deus falou, dorme, que eu vou falar com você de novo. Então Deus começou a trabalhar, Ele estava desintoxicando a minha vida. Sim. Fiquei uma semana dormindo em jejum, sem comer, não levantava para nada. Minha esposa falou, mas agora parece que está que nem doente, só dorme. Então, uma depressão, né? Na verdade, eu já comecei a fazer um jejum diário, né? É. E eu entrei num jejum profundo ali, e aí eu falei, Senhor, se existe céu, inferno, eu estava que nem Tomé, eu tinha que ver para crer. Onde diz lá em João capítulo 20, versículo 28, onde Jesus fala, Tomé, tu creste porque me viste, mas bem-aventurados aqueles que não me viram, mas creram. E eu estava assim, eu tinha que ver para crer. E o jejum, só ressaltando, é muito importante, porque você está sensível à voz do Sim. Espírito, você está matando totalmente sua carne. Sim. Né? Então, quando o senhor fez esse jejum, uma semana, o senhor estava totalmente sensível à voz Sim. do Senhor, né? E no caso, né, de um dependente químico, totalmente limpando mesmo o Sim, organismo. tá. Então, olha como Deus instruiu para trabalhar nos dois. Limpando o físico, mas também limpando o espiritual. E como aquele dia que nós falamos também, né? Deus fala no silêncio da caverna, né? Fala, Então é isso. E é tão profundo, vocês que estão ouvindo aí, o jejum, o que ele ensina? Matar a carne. Não sei qual é o seu vício que vai estar assistindo, se é bebida, cigarro, droga, prostituição, afeminismo, eu não sei, homem com homem, mulher com mulher, mas o jejum ensina o quê? Matar a carne. Se você mata a carne de deixar de comer, o resto você tira tudo. Masturbação, eu não sei qual é o seu problema, o seu pecado, mas se você mata a tua carne, deixando de comer, você tira tudo que você quer da sua vida. Tudo. Todos os vícios, é possível. E foi isso que aconteceu na minha vida. Uma semana dormindo, eu falei, Deus, se existe céu e inferno, então me leva. Falei, Pai, já que existe inferno, primeiro eu pedi para Ele me levar lá no inferno. Eu falei, Senhor, se existe inferno, eu quero que o Senhor me leve lá. Me arrebata e me leva lá. Fiquei o dia inteiro orando, me consagrando ali, e o Senhor me arrebatou, me levou no inferno. Eu andava numa rua muito comprida, que não tinha fim, numa ponte, não era rua, era uma ponte. E lá embaixo eu via fogo, fumaça e ranger de dentes. Eu andava nessa ponte, tinha uma luz do meu lado, que eu não via rosto, só via uma luz, que era a própria presença de Deus, que Ele é a luz, né? Luz do mundo. E lá embaixo eu via tipo um ferro velho, mas não de carro, tipo de gente, de pessoas, sendo queimadas, uma engruvinhada com a outra, assim, que não conseguia sair do fogo. E a hora que eu andava naquela rua, vinha uma pessoa tipo um zumbi, tentando tocar em mim, e a presença de Cristo ali não deixou ninguém tocar em mim. E depois de tudo isso, o Senhor me arrebatou de volta em espírito. Eu acordei e eu fiquei com medo de ir até no banheiro, do que o Senhor me levou para passear lá no inferno, um pedacinho do inferno, como que é. Então eu falo para você que vai estar nos ouvindo, entrega a sua vida a Jesus, renuncia o teu pecado, teus vícios, porque o inferno ele existe, ele é real. E a Bíblia diz quem que vai ser lançado no inferno. Salmos capítulo 9, versículo 17. Todos os ímpios serão lançados no inferno, e toda a nação, a geração que se esquecem de Deus. Todos aqueles que não vão à casa de Deus, todos aqueles que não precisam falar com Deus, todos aqueles que nunca lembraram sequer de acordar e agradecer a Deus pelo dia que Deus está concedendo, pela vida, pelo oxigênio que Deus está nos soprando. Então corre para a casa de Deus. O salmista ele diz, Salmo 84, versículo 10, é melhor um dia no meu átrio, na minha casa, do que 1000 aqui fora. Corre para a casa do Senhor. E depois desse dia eu falei, Pai, agora eu preciso conhecer o céu. Eu deixei o céu por último, porque o céu é melhor do que o inferno, é para lá que eu quero ir. E tanto eu orar, o Senhor me arrebatou, eu fui até no céu.
Só que eu não vi, como diz em Apocalipse 21, versículo 18, que diz que lá a rua é de jaspe, o muro de jaspe, as ruas de ouro, eu não vi. Só que eu só vi um gramado lindo. Nesse meio do gramado havia uma cachoeira de água cristalina, onde diz Apocalipse capítulo 22. E ali diz que é um rio de água cristalina que nasce do trono da glória de Deus. E eu ficava pulando nessa cachoeira, pulava, ficava brincando que nem criança, não queria vir embora. E aí uma voz falou novamente, falou: Alan, não é chegada a sua hora, você vai ter que voltar. Eu quero que você conte seu testemunho para os seus amigos, falando que eu te curei, te transformei, você nasceu de novo. E para a glória de Deus já faz 12 anos que eu estou liberto, nunca mais coloquei uma gota de álcool, de nada, de cerveja, de pinga, de tudo que eu tinha prazer. E hoje eu falo para você, o Espírito Santo, ele me preencheu. Todo o vazio que eu tinha na bebida, na droga, em tudo que eu fazia de errado. Só que a luta, ela é constante. O inimigo, ele vai fazer de tudo para que a pessoa volta do caminho de onde ela veio. Até hoje eu estou de pé, tem amigos meus que falam: mas toda vez que eu venho no seu salão, todos os dias você está escutando louvor. Eu falo: eu preciso me alimentar de Deus, da adoração. É Deus, é Bíblia, louvor, a minha vida hoje, eu vivo disso, da palavra, eu me alimento da palavra. Não de Jesus em Lucas capítulo 4, versículo 4, ele fala para o diabo naquele deserto: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então hoje o meu alimento é a palavra. E quem é a palavra, pastor? João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus, ele é essa palavra. Nós estamos de pé através da palavra. A palavra tem poder. É isso. E assim, fazendo outro parênteses aqui, o que está sendo tirado hoje do nosso meio, das igrejas? A palavra. A palavra. A gente tem aí vários eventos, nós temos aí shows, gospel, isso e aquilo outro, vários eventos para jovens, mas a palavra não está sendo mais ministrada. E é a palavra que cura, que liberta, é a palavra que traz essa transformação e que dá essa força. Você consegue entender que é uma escolha diária permanecer, né? Não fica mais fácil com o passar do tempo. Não é mais fácil, não é, pastor? Sim. Mas tem que levantar todo dia e escolher permanecer. Mas uma coisa é certa: a graça te basta. Sim. E te conforta e te traz alegria. Então, por mais que seja uma escolha, você sente prazer, você tem alegria de estar. Isso. Então, você que passa por isso, não é fácil. E nunca vai ser, mas você vai ter que escolher. Escolher permanecer, escolher renunciar, escolher todos os dias estar na presença e se alimentar daquele que é o único que pode nos fortalecer para continuar, para perseverar, né? Porque às vezes as pessoas acham que vai cair do céu, que vai... Não muda. Nós temos que escolher sermos melhores todos os dias. Nós temos que escolher estar na presença todos os dias. Nós temos que escolher reservar 1 hora do nosso dia para ler a Bíblia. Colocar o louvor, substituir essas músicas que não vão te edificar por um crer, louvor. né? E crer que Deus é o mesmo de ontem e Ele é o mesmo de hoje. Que transforma. É o mesmo Deus que ressuscitou. É o mesmo Deus que curou. É isso. É o mesmo. Ele então, não muda, né? Ele não muda, é imutável. Então, gente, é o mesmo Deus de ontem. Ele fará hoje, é o mesmo. Sim. Então, por que não crer que Ele é capaz de fazer? E a gente Não vê, nós estamos vivendo uma geração em que se procura em tudo, se refugia em tudo, menos na presença dele, menos na palavra dele. É tão simples, é tão fácil, se posiciona. Pessoas improváveis, eu era improvável, a Vânia improvável, o pastor era improvável, mas o Espírito Santo, ele quer, Deus, Jesus, ele quer os improváveis. Quando eu fumava, é um cigarro, né? Mas é simples o cigarro, mas é um vício, não deixa de ser um vício. E se você não tiver atitude, você não para. Porque eu lembro, então põe adesivinho, chupa bala. Eu falei, não, eu decidi parar.
E quando eu decidi, no outro dia é sem nada. No outro, é difícil, de vontade, sim. Eu decidi. E eu consegui. Hoje você pode fumar do meu lado que, sem problema nenhum. Sim. Entendeu? Mas você tem que ter essa decisão mesmo. É tomar essa E decisão. assim, nós estamos falando aqui sobre vícios, drogas, prostituição, embriaguez, mas o egoísmo fala aqui também que em Apocalipse vai falar que mentirosos não herdarão o reino dos céus. Os ciúmes também é um vício que precisa, a mentira, né? A discórdia, o ódio. O ciúmes, hoje você vê muito homem ou mulher, né, tirando a vida por causa de ciúmes, doentio. Isso aí não vem de Deus. Não vem de né? Deus. É um ciúmes. Então, talvez você não esteja nesse nível aí de prostituição, de abuso ou de drogas. Mas talvez você vive contando mentira. Vive contando vantagem, você tem inveja de tudo que é do outro, você sente ódio exacerbado de outras pessoas, não consegue perdoar. Isso também é um vício. Que não existe pecadinho e ser. pecadão. Não existe, é tudo pecado, né, pastor? Sim. Então não herdarão. Não, ficaram de fora, até os beberrões, né? Isso. Ele fala os afeministas, né? Também, os beberrões ficaram de fora, né? Os idólatras, eu quero abrir um parênteses aqui para a idolatria, que muitas vezes a gente acha, existe uma briga aí muito grande, até no catolicismo, a pessoa que segue o catolicismo por conta da idolatria. Idolatria não é só isso. Sim. Aquele que idolatra um filho, aquele que idolatra um pastor. Sim. Tudo, idolatria é tudo que tira o foco de Deus. Sim. Tudo que vem em primeiro lugar na sua vida, seja um carro, seja um trabalho, seja um filho, seja um episódio. Tem pessoas que são que idolatram personagens de TV. Sim. E isso também é um vício e nos afasta da presença do Senhor. Então nós precisamos analisar, como diz o salmista, para o Senhor esquadrinhar o nosso coração e nós enxergarmos qual é a nossa deficiência e aquilo que nós precisamos renunciar. Porque às vezes a gente também só enfatiza as coisas graves, que teoricamente são graves, mas para Deus não existe isso. Às vezes não é nem graves, visto. Assim, aos seus olhos dá para ver fácil, né? E assim, mas as atitudes nossas. O corpo do ser humano, ele é formado de corpo, alma e espírito. É isso. Vai prevalecer quem a pessoa se alimenta mais. Se a pessoa se alimentar mais da carne, a carne vai prevalecer. Agora, se a pessoa se alimentar mais do Espírito, o Espírito vai prevalecer. Não onde diz Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Jesus, ele crucificou a carne dele para nos salvar. Agora nós temos que crucificar os nossos desejos para que nós sejamos salvos. Perseverar até o fim é difícil, mas o Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar. Não diz, para encerrar, em 1 João 1,12, lá diz assim: Jesus, ele veio ao mundo, mas o mundo não reconheceu. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam Jesus, ele deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Ele deu o poder de se tornar filho de Deus. E esse poder está sobre nós, está sobre mim, sobre vocês. Talvez você que vai estar assistindo. O poder está sobre nós, queridos. Diz em João capítulo 14, versículo 12: em verdade vos digo, se todo aquele que crê fará obras como eu fiz, e ainda maior, no meu nome, porque eu fui ao Pai. Jesus, ele deu esse poder para nós, para curar enfermos, para libertar pessoas do cativeiro. Então a palavra, ela tem poder. Esse poder está sobre nós. Então nós temos que viver a palavra. Tem hora que a gente lê a Bíblia e passa normal. Não, a palavra, ela é poderosa. Nós temos que começar a viver essa palavra e ir para cima. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu escutei várias vezes a voz de Deus, e teve umas delas que ele falou: até quando você vai ficar parado? Pessoas estão morrendo sem a salvação, você não vai fazer nada? Meu Deus. E foi aí que eu comecei a me alimentar e comer da palavra. Eu lembro o primeiro dia que o Espírito Santo me moveu, lá na praça, eu peguei a Bíblia, e eu cheguei lá com a Bíblia na mão, eu falei: Senhor, mas o que eu vou fazer com essa Bíblia na mão? E eu fiquei com vergonha de
de anunciar o Evangelho, eu comecei a ir nos bancos e falar se as pessoas conheciam Jesus. Comecei de um em um falar de Jesus no baixinho, no secreto. Até que chegou uma hora, Deus falou: agora chegou a sua vez. Pode começar a anunciar e gritar que eu vou te tomar. E até hoje, para a glória de Deus, o Espírito Santo ele me conduz, está me conduzindo em lugares que eu nunca imaginei e nunca pedi para o Senhor. Tem pessoas que falam: o que é isso? Que ousadia é essa? Fala: não é minha, é o Espírito Santo. É isso. Que se depender de mim, eu não saio de casa. Se depender de mim, eu não saio da minha cama. Se não é o Senhor me levantar da cama, como diz em João capítulo 15, versículo 5, sem o Espírito Santo nada poderemos fazer, tudo para a honra e glória dele. E hoje, se eu estou de pé, liberto já há 12 anos, eu glorifico o nome de Jesus em minha vida, que ele persevera, ele permanece em mim, como o próprio Davi. Davi ele recaiu quando ele estava lá no palácio, que era o momento de ele estar na guerra com seus amigos, seus irmãos, em batalha, mas ele alimentou a carne. Onde ele viu Batseba lá de longe, ela estava tomando o seu banho e a carne falou mais alto. Então nós temos que se alimentar do Espírito, como diz aqui Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiem, orem, para que não caia em tentação. O Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. É isso. A nossa carne ela é fraca, se alimenta do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, muito forte. Que forte, né? E é bom que esse bate-papo, eu não sei você aí que está nos acompanhando, mas vem frisar tudo aquilo que a gente vamos completar em outubro 1 ano de podcast, Sim. pastor. Uhum. E o Senhor nos deu palavras sempre voltadas para isso. O que nos mantém firmes? Oração, jejum e palavra. Verdade. E aí o testemunho do pastor sela tudo isso que nós temos aprendido aqui. Olha o poder da oração de uma mãe, de uma esposa. Quase um ano e Deus falando sobre isso. Isso. E o Senhor sempre falou assim comigo também, Paty. Alan, sempre seja justo e santo. Justo é uma pessoa íntegra, É isso. uma pessoa reta, e santo é uma pessoa separada. Se separa de tudo que separa de Deus. A gente tem que separar de tudo que se separa de Deus para viver Cristo Jesus em nossa vida. E para não se contaminar. Sim. Se a gente pegar a água, eu gosto muito dessa experiência. Você pega um copo de água e coloca o óleo. Sim. O óleo não se mistura. Pelo contrário, ele se destaca. Na hora que o óleo entra em contato com a água, ele forma bolinhas e ele se destaca e ele sai. Faça essa experiência na sua casa. E duas coisas. A gente tem que sair, a gente tem que se destacar no meio. Ande contramão ao mundo. Sim. Ande contramão. E outra, não se preocupe com as prensas, porque o azeite melhor é o mais prensado. Glória, aleluia. Entendeu? Sim. Então não se preocupe, porque quem te sustenta, quem está nessa prensa é ele para te moldar do jeitinho dele, não do nosso jeito. E o Paty, que você falou, sim, até da água. A água só é o nome. O que mata a sede é beber ela. É beber. É beber ela. A água só é o nome. Nós temos que beber para matar a nossa sede. Hoje eu vejo que o Espírito Santo, ele está batendo a porta do seu coração. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, filho, filha. Abre a porta do seu coração, eu quero entrar, eu quero cear, eu quero fazer morada na sua vida. Talvez você tenha um vício, uma dificuldade. Eu falo para muitas pessoas, o amor que Deus tem por mim, tem por vocês. É isso. Basta você tomar a atitude e deixar essa glória de Deus entrar e fazer morada. Para Deus não existe filhos prediletos. Não existe. Existe aquele que dá o passo e deixa ele entrar, porque ele é educado. Que delícia! Pastor, nós vamos ter que convidar a pastora Natália para ouvir o lado dela, do testemunho dela, né? Porque, como nós dissemos aqui, sofre não só a pessoa, mas sofre a família. Sim. E ela foi uma mulher guerreira, bem como sua mãe. E tem muitos filhos de pé porque a mãe está de joelhos. Tá de joelhos orando. Sim, intercedendo, clamando, né? Então é forte. Quem gostou aí da ideia da gente preparar um podcast com
com esse testemunho, né, dos bastidores, quem ficou ali na intercessão. Acho que vai ser muito forte. Sim. E você que quiser compartilhar essa história, se você estiver passando por alguma dificuldade, o pastor Alan faz visitas, pode deixar um recadinho aí pra nós, no nosso Instagram, no nosso site, o Vitor vai estar colocando o site, agora nós estamos no Spotify, olha que glória. chique! Que tremendo. É Deus, né? Tudo é Deus. Temos aplicativo agora também do Kairos, olha, tudo para que você possa apreciar, compartilhar, ativa o sininho, faça com que esse podcast chegue e alcance mais vidas. Esse é o nosso propósito, nesse bate-papo aqui gostoso, não só de testemunho, de que é possível, mas aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. E se você precisa de um conselho, de uma visita, né, pastor? Sim. Pode deixar o seu contato, nós não vamos divulgar, vamos estar passando para o pastor, ele vai estar providenciando uma visita para você, uma conversa. O que nós deixamos para você é que é possível ter uma virada, uma transformação. Sim. Fé para o impossível. Fé para o impossível. Eita, glória, aleluia. É isso! Louvado seja Deus. E vamos te convidar, agora encerrando, o pastor está todas as quartas-feiras ali na Restaurar Sede, na 1º de agosto, 158, na Tarde da Bênção, às 14h30. Então também, se você quiser ter um particular, é só procurar o pastor ali, toda quarta-feira. E venha para a Tarde da Bênção, às 14h30, toda quarta. Toda quarta estaremos lá. Né, pastor? Verdade, sim. E não deixa de compartilhar o Venha nosso ser podcast. alimentado, né? É Seja, isso. continua sendo alimentado. Se alimentado aqui no podcast, alimentado lá na Tarde da Bênção, alimentado. É uma bênção. Se alimenta, né? Sim. Estamos juntos. Tiago capítulo 4, versículo 8. Se achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. Aleluia! Jesus. Pastor, muito obrigada pela Amém. sua presença, Gratidão. pelo seu testemunho. Gratidão. O Senhor é um homem que nos inspira, continue sendo cheio da graça do Senhor. Amém. Gratidão. Amiga, até sábado que vem, Até com sábado. mais coisa, mais novidade, muita novidade. Logo, logo, 1 ano de podcast. Vai ter uma festa linda aqui, Verdade. né, amiga? Tem Eita. muita coisa boa vindo. É mesmo. Gratidão, pastor. Amém. Pelo o seu sim. Amém. Gratidão pela sua vida, pela sua família, que eu Amém. conheço, amo, sirvo. Amém. E gratidão mesmo por tudo. O pastor sempre está lá com as mãos estendidas conosco ali. Amém. Sempre quando precisa está ali, disposto. É fazendo o ID. Eu acho que é isso que Deus quer de nós, né? Sim. É isso, tem muitas pessoas sedentas, eu vejo carência, eu vejo isso. E o Senhor está de direção, Amém. buscando vidas. E Amém. é isso. Parabéns. Que Deus continue te conduzindo na sua vida, te fortalecendo, te protegendo, porque eu sei que não é fácil, Sim. né? Aham. E, enfim, é Amém. isso. Gratidão. E brilha a luz de Jesus Por onde até a passar. eternidade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Até sábado que vem, A pessoal. paz de Cristo, em nome de Jesus. Beijo.